4 mecanismos falharam para esse paciente chegar a ser um paciente oncológico. Primeiro, uma falha gênica. Então, o que acontece? Aquele sequenciamento do DNA pode ser uma genética que ele herdou da família, ou então um carcinogênico, um embutido, um alumínio de um desodorante que é carcinogênico, uma essência sintética. Intoxicações, uma né? intoxicação que tem um efeito carcinogênico. Alô Brasil, alô mundo, tudo bem com vocês? Aqui Fernando Betete, o seu jornalista de confiança, diretamente do 3º Congresso de Práticas Integrativas no Tratamento e Prevenção de Câncer. Aqui nesse estúdio do podcast, todos os palestrantes estão passando e relatando um pouquinho do que foi a palestra e a gente está transmitindo isso para vocês. Comigo agora, a doutora Fernanda Bem, que já palestrou, foi um sucesso a palestra dela e sempre trazendo novidades. Nós estamos na 3ª edição, né? Você faz parte desde o 1º, 2º e 3º. Doutora Fernanda Bem, sempre a palavra câncer é uma palavra que assusta, né? O paciente, os familiares, né? A família inteira para em cima dessa situação. E a gente sabe também que a medicina convencional, quimioterapia e radioterapia. Nessa sua caminhada de pesquisas, principalmente pela farmácia, pela bioquímica, pela farmacotécnica, né? O que você traz de novidades, o que a gente pode passar para o nosso público? De uma maneira muito rápida e resumida, eu sempre, quando vou fazer uma palestra, eu gosto de comunicar na palestra como se eu estivesse comunicando com o meu próprio paciente. Ok. Então, o que é o câncer, né? Como se forma essa célula cancerígena? Quando você entende os preceitos, os mecanismos que fizeram surgir esse desequilíbrio, você entende qual é a estratégia que vai ser eficaz, de uma maneira lógica. Então, quando a gente pensa de uma maneira bem lógica, quais são os mecanismos? 4 mecanismos falharam para esse paciente chegar a ser um paciente oncológico. Primeiro, uma falha gênica. Então, o que acontece? Aquele sequenciamento do DNA pode ser uma genética que ele herdou da família, ou então um carcinogênico, um embutido, um alumínio de um desodorante que é carcinogênico, uma essência sintética. Intoxicações, Uma né? intoxicação que tem um efeito carcinogênico, que vai lá e muta o DNA, então começa uma sequência de DNA de uma célula cancerígena. Então, a primeira parte é genética. Segundo ponto existe um mecanismo dentro do nosso organismo que é a metilação hepática. Esse mecanismo é um silenciador gênico. Então, houve uma falha da metilação, que é um sistema hepático que rege a detoxificação, proteção do DNA, digestão. Então, o que a gente pensa em suplementação que eu trouxe para a palestra? Quais são os ativos que atuam na metilação? Então, por exemplo, tem um ativo que é famosíssimo, que é o brocofanos, é novo, que vem do rabanete e do brócolis, que eles atuam na metilação hepática. Ele é dito como quimiopreventivo do futuro. Também é muito utilizado em autismo porque eles têm a mesma alteração gênica, o autismo, a mesma falha na metilação. Outro mecanismo. Então, quando tem uma célula cancerígena, ela muda o mecanismo de respiração celular. Então, uma célula normal, saudável, ela utiliza do oxigênio para gerar ATP, energia. Uma célula cancerígena, ela começa a alcalinizar o intracelular e essa alcalinização muda o mecanismo de respiração, onde ela passa a respirar utilizando glicose. Então, logo, se uma célula cancerígena utiliza glicose, e o PET scan literalmente é isso, né? É uma molécula de flúor com glicose. Quando você injeta aquilo ali em jejum, ele vai ser atraído pelos receptores das células cancerígenas, porque uma célula cancerígena tem muito mais receptor para glicose do que uma célula normal. Então, dessa maneira, você consegue, através de um PET scan, saber onde estão os tumores, os focos tumorais. Ou seja, essa célula ama a glicose. Você retirar a glicose é um mecanismo para você inviabilizar a festa dessa célula. Então, na alimentação, diminui a glicose. Dentro da respiração celular, eu posso usar, por exemplo, uma epigalocatequina, que vem do chá verde, que tem inúmeros estudos. Então, uma estrutura dentro deste mecanismo. Um outro mecanismo, quando se formou essa célula cancerígena, houve uma falha da imunidade. Falhou a metilação, falhou o mecanismo de apoptose.
formou uma célula cancerígena, a imunidade, as natural killers, os linfócitos, reconhecem essa célula e vão lidar com essa célula cancerígena. Então, o que eu poderia fazer? Então, logo, se fez câncer, houve uma falha da imunidade. Então, o que eu posso fazer para favorecer o sistema imunológico desse paciente, que é necessário, né? Então, existem zinco, taurina, cobre, são os preceitos básicos, mas principalmente mobilizar do organismo aquilo que está inviabilizando a imunidade. O porquê que falhou aquela imunidade? Será que é uma intoxicação por cádmio? Será que é um ascaris? São patógenos que estão liberando ali imunossupressores? Então, a gente detoxifica, ali entra a zeólita como principal detoxificante do mundo, literalmente. Só de zeólita e câncer são mais de 76 mil artigos científicos sobre zeólita e câncer. Eu vou apresentar 2 casos de pessoas que se recuperaram de câncer sem químio, sem rádio, sem nada, só utilizando zeólita. E, então, por quê? Mas como assim ela age diretamente? Não. Ela detoxifica o organismo, o corpo reage, né? Agora você está abordando alguns suplementos, né, que as pessoas normalmente entendem aí, suplemento alimentar, as vitaminas, e você está dando o exemplo já de pessoas que estão com a doença. Mas normalmente a gente não tem a ideia de vitaminas e suplementos para prevenir. A suplementação hoje também cabe durante o tratamento do câncer? Cabe durante e, aliás, o que é a doença câncer, né? É um corpo que está intoxicado e desnutrido, né? Houve deficiência de nutrição, de oxigenação, então aquela célula entra em sofrimento e muda o seu mecanismo de sobrevivência. Então, é importantíssimo, só houve esse câncer porque o corpo estava doente. O tumor é só um sintoma da doença câncer, de um corpo intoxicado. Ou seja, quando a gente pensa em Uda Clark e Max Gerson, que são das pessoas que mais trataram pacientes dentro das práticas integrativas. A Uda Clark, qual que era o preceito dela? Desparasitar e nutrir. Tira quem está sugando os nutrientes, que é a desparasitação. Os parasitas sugam, consomem os nossos nutrientes e nutrem. E também ela falava dos solventes, das toxinas. Max Gerson, por um outro mecanismo, ela curou milhares e milhares de pessoas, o da Clark, por um outro mecanismo, que era enema retal de café, que muda o pH, de certa forma ele é um antiparasitário, principalmente antifúngico, porque o fungo não gosta do ácido do café, então muitos enemas estimulando o sistema hepático, a detoxificação, e só sumo, água da fruta. Por quê? Porque é uma alta carga nutricional sem o gasto energético da digestão. Também é limpeza e nutrição. Gerson, Uda Clark, limpeza e nutrição. E quando a gente vê outros profissionais que também curaram pacientes, né, sem químio, sem rádio dentro da integrativa, esses são os preceitos também, que é detoxificar, nutrir e o corpo reagir. Olha, eu trabalho com saúde integrativa há 30 anos e até hoje, lógico que nós avançamos muito o conteúdo de medicina integrativa, saúde integrativa, mas até hoje tem muito preconceito. O próprio paciente, mas doutora, esse suco vai me ajudar? Esse suplemento aqui, um multivitamina, um zinco, vai me ajudar nisso daqui? E você tem os seus colegas, né, que acham isso, através da grande mídia, um grande absurdo. Como é que vocês estão fazendo nesses 2 pilares, né? A conscientização do próprio paciente, que às vezes tem esse preconceito, eu acho que é muito importante a adesão e a aceitação do paciente. E às vezes, doutora Fernanda Bem, você tem que trabalhar em conjunto com outros colegas, né? Como que está hoje essa relação colega e o próprio paciente? Eu falo que 90% do tratamento é a consulta, é a adesão ao tratamento, né? O paciente, então, o meu trabalho principal é formar o meu aluno com muita base, com muito entendimento, que ele realmente entenda, para que quando ele realmente entenda, ele consiga ter essa capacidade de se comunicar com o paciente dele. Eu como professora, né? Professora, aluno e o paciente dele. E o que eu falo? Quando a gente fala, imagina, eu entendo isso porque existe um preconceito de que a saúde é algo difícil, é algo distante. E a gente tem que aproximar a saúde da pessoa. Entendeu? A minha saúde, quem cuida da minha saúde sou eu. Quem recupera a minha saúde sou unicamente eu. Não tem nenhum médico que vai recuperar a minha saúde ou nenhum curandeiro. Unicamente eu. Isso tem alguma coisa a ver com fé?
tem a ver, tudo na vida é a fé, é o acreditar. Não tem melhor tratamento que vai conseguir atuar na pessoa se ela não estiver aberta. O estado de fé é o estado de vulnerabilidade. É você baixar seu suprarrenal, que é o seu chakra do plexo, né? Confiar na vida, abrir o coração, e o coração que é o magnético, que é o que recebe. Então, por isso que depende de um terapeuta, de um profissional falando a verdade e de uma pessoa aberta para a cura. Isso é a chave. Você tocou num ponto perigoso aí, né? Porque normalmente quando a pessoa está desconfiada que tem um câncer, né? A família acompanha. Tem gente que eu sei, né, que esconde que a pessoa está sendo tratada do câncer. Então, a verdade, a transparência, independente do amor pelo que você tem por esse familiar ou por esse paciente, tem que ser falada a verdade. A verdade é o preceito de tudo na vida. A verdade, se você é um profissional, né? Quando eu atendia um paciente, eu verdadeiramente queria o bem daquele paciente ali. Então, quando eu estou diante de uma pessoa, você é meu profissional, tá? Se você está ali com interesse, com um interesse financeiro, não está ali com uma vontade genuína, né? Aquilo ali é mais ou menos verdade, não é? O meu sistema nervoso central percebe. Percebe o perigo, percebe a mentira e percebe o que não é bom. Nosso sistema nervoso sempre percebe. Isso é como você conviver com... Enfim, o nosso sistema... É um instinto, tá ali. É um instinto. A célula já está sabendo o que você O tem. nervoso central percebe. Bom, não é bom, o que é. Quando a pessoa percebe o perigo, aciona a luta, a fuga, a defesa, que é a suprarrenal, e fecha o coração, porque a pessoa não quer sofrer. Só que isso é física quântica, o coração é o magnético. Então, essa história de ficar repetindo, eu sou próspero, não vai ter dinheiro nenhum. Agora, se você colocar, né, pensar 4 pilares, por que seria bom ser próspero? E você se sentir como uma pessoa próspera, você mandou para o campo e o coração que recebe. Então, a gente só recebe cura, amor, coisas boas na nossa vida quando se abre aqui e quando a gente está nesse estágio de vulnerabilidade. Por isso que é essencial na consulta o meu aluno ser confiante, né? E estar falando a verdade. Então, por isso que a gente mostra, olha, da Clara que fez isso, olha isso. Gerson fez isso, por cima desses preceitos, utilizando esses preceitos. E a gente faz muitos casos clínicos, apresentação de casos clínicos, para reforçar a verdade no meu aluno, para que quando o meu aluno for falar com o paciente dele, aquilo seja tão verdade para o meu aluno que o meu paciente dele se abra. E aí começou o processo de cura. Quantos alunos você já ministrou aula e curso? Eu sei que foram muitos. Passou de 20 mil. 20 Porque a mil gente alunos. tem cursos de baratinhos também, né? A gente tem um mestrado, pós, mas a gente também tem aqueles cursos de formação, cursos de entrada, aí são mais de 20. Então, a doutora Fernanda Ben, eu vou deixar o link aqui das redes sociais da doutora Fernanda Ben. Se você é médico, se você é terapeuta, se você é um profissional da área da saúde, abra sua mente para receber mais informações. E você tocou em 2 símbolos no combate ao câncer, que é a doutora Uda e o famoso Gerson, né? O suco do Gerson, que teve uma época aí que foi muito falado, mas que já são do século passado. Século passado, século retrasado e medicina do século XXI com inteligência artificial. Qual o caminho seguir? Porque com certeza o paciente ele vai tentar de tudo. Exato. Eu fui fui com a minha equipe lá para Pipa, que a gente estava trabalhando lá, de vez em quando tem que dar mais parecida, e eu fui atender o pai da gerente lá do spa. E estava com câncer. E aí, como que você fala para uma pessoa simples fazer 10 sucos dia e enema todo dia e não sei o quê? Não tem como. Aí, o que eu expliquei para ele, né? Qual que é o preceito de Gerson, né? O enema limpa, elimina fungos, etc., né? Tonifica o fígado. E era muito, muito suco sem gasto. Aí, eu falava assim para ele, olha, eu vou te dar essa capsulazinha aqui de licopeno que equivale a 40 tomates. Eu vou te dar esse suplemento aqui, que é um Total Nutri, que tem 46 nutrientes. Ele equivale a uma refeição. Logo, o que eu estou dando para ele? Um tônico nutricional sem gastar energia da digestão. Por exemplo, um animal, quando está doente, ele para de comer. O corpo não... Você está doente. Preceito do jejum. Jejum cura câncer. Muitos casos de jejum que curaram câncer. Jejum total, só de água. Por quê?
em si. O que que acontece? Um dos mecanismos da autofagia, né? Quando você está ingerindo o alimento, tem que mastigar, tem que produzir enzimas digestivas, tem que transformar, tem que metabolizar, aí um pouco você absorve como transforma em energia e outro pouco você armazena como gordura. Quando você está doente, o que que o corpo fala? Tira a fome para você gastar aquilo que está fácil. Imagina, digamos que a gordura que a gente tem, o corpo já teve todo um trabalho para acumular aquilo ali. Agora eu uso esse meu saldo bancário para descansar e me regenerar. Então é isso. Então esse é um mecanismo altamente curativo. Você entregar alta carga nutricional sem gasto de energia. A sua energia tem que ser investida na imunidade para lidar com o câncer, para lidar com essas células cancerígenas e evitar a formação de novas células cancerígenas. Então, a gente já entra ali no paciente urgente. Tá, vamos tentar frear na terapia Gerson. Tem muito brócolis, couve-flor, brócolis, cenoura, maçã. Cenoura é um super antifúngico, por exemplo, né? O brócolis tem o tal do brocofanos. Então, em vez de eu comer tanto brócolis, que é um pouco difícil, né, a gente tem a cápsula do brocofanos. Então, a gente tem uma adaptação, mas o princípio e o preceito é o mesmo. Você ficou doente porque você estava num corpo intoxicado, inflamado, desnutrido e cheio de patógeno consumindo e te degenerando. Então, o preceito sempre vai ser o mesmo. Gerson, o da Clark, não sei o quê, eles têm o mesmo preceito e a gente utiliza a tecnologia para se adaptar. Hoje eu não faço tudo que o da Clark fazia de desparasitação, porque hoje eu, por exemplo, tenho uma mimosa púdica, que é poderosíssima, e ela vem na cápsula. Não tem que fazer tanto chás, por exemplo. Gerson, hoje eu faço supositórios de ácido alfa-lipoico com glutationa. Um dos objetivos do enema é aumentar a glutationa. As pessoas, nem todos têm tempo de fazer enema todo dia. E se bem que eu acho sensacional, é muito barato. E é uma terapia muito barata e muito boa para ensinar o paciente a fazer na casa dele. Mas nem todos, às vezes, têm esse tempo e etc. Então, tem o supositório de ácido alfa-lipoico com glutationa e a gente toma cápsula de óleo de ozônio com copaíba para tentar chegar no efeito que Gerson queria com o enema. É você entender o que ele pensou e ver o que a gente dá para fazer. Com a tecnologia de hoje em dia. Mesma coisa no emagrecimento, que Dr. Simons usava o Apple Day, a dieta da maçã, para desbloquear o emagrecimento. Fazia a dieta do HCG, no 7º dia, dieta da maçã, porque o ácido málico detoxifica o fígado. Hoje em dia, a maçã vai intoxicar o seu fígado. Então, se você fizer o Apple Day, você já não emagrece. Então, por que ele pensou na maçã? Então, a gente vai utilizar um outro mecanismo de detoxificação e tonificação do fígado. É pensar no que faz sentido e adaptar para o que a gente tem de melhor. Pensar no que faz sentido e adaptar ao que o paciente precisa. Doutora Fernanda Bem sempre palestrando, ministrando cursos e trazendo as novidades. Lógico que o tema aqui hoje tem a ver com câncer, mas eu poderia gravar aqui uma série de entrevistas com a doutora Fernanda Bem abordando outros assuntos que podem prevenir o câncer e te dar mais saúde. As redes sociais da doutora Fernanda Bem estão aqui embaixo, o link, contato, vou deixar tudo aqui porque eu sei que vocês já vão perguntar, quero falar com a doutora Fernanda Bem, quero fazer um curso com a doutora Fernanda Bem, ou até mesmo consultar, ela tem milhares de alunos e aí pode indicar para você em qualquer lugar do Brasil que você esteja. Gostou da entrevista? Deixe seu positivo, se inscreva no canal e compartilhe lá com o seu familiar que está precisando receber essa informação. Doutora Fernanda, obrigado aí pela sua participação. Bernadette, você é uma luz para todas essas pessoas. Faz a diferença no mundo. É incrível, né? É bom viver assim, né? É bom, é muito gratificante. Eu saio aqui fora e aí as pessoas vêm cumprimentar, você salvou minha vida, no sentido de levar a informação. Pessoas que estavam desenganadas, de repente você está aí, já tentou de tudo. Não tentou de tudo, não. Você já viu aqui que tem vários caminhos ainda para você tentar. E, Betete, um comentário. Esse congresso eu já vim, eu tô desde o começo. Eu cheguei aqui, eu fiquei impressionada com o tamanho desse congresso, com o envolvimento das pessoas, a estrutura, o envolvimento, as palestras, o tamanho dos estandes. É uma força, vocês conseguiram desenvolver nesse congresso algo
excepcional. Eu organizo um evento presencial para os alunos e eu sei o quanto é difícil. Sim. Não é simples organizar, então... Parabéns para todo mundo. E parabéns para a doutora também que está aqui, prestigiando e participando aqui do 3º Congresso de Práticas Integrativas no Tratamento e Prevenção do Câncer. Um abraço, até a próxima. Tchau. Você tem dúvidas sobre qual suplemento tomar, quando tomar e o que realmente funciona? Então, esse e-book é para você. Conheça agora 20 suplementos para viver mais e melhor, do Fernando Betete. Um guia claro, prático e direto para quem quer saúde de verdade. Clique no link onde está sendo indicado na sua tela para adquirir.